Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Enquanto você procura, eu quero aqui prestar alguns agradecimentos. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor dessa casa. Amém, é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Louvar a Deus também pela vida do evangelista Adriano, né? Por meio dele eu vim aqui. Glória a Deus, acredito que ele esteja cumprindo alguma agenda, né? Glória a Deus. Amém. Também, queridos, me acompanha minha esposa, como já foi apresentado. Amém. Minha filha também. Glória a Deus. Estamos muito alegres, amém, por conhecer esta casa, conhecer esse povo. Glória a Deus, amém. Você encontrou, diga glória. Ih, está fraco. Quem encontrou, diga glória. Glória. Isso. Versículo de número 31, gente. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Versículo de número 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, esse que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Feche seus olhos. Deus, louvo-te pela tua palavra. Como sempre, ó Deus, manifesto a minha dependência diante do Senhor. E peço, Senhor, que esta mesma que nós lemos agora atinja o alvo para o qual ela está sendo enviada. Pois a tua própria palavra afirma que ela não voltará vazia, sem antes ela produzir aquilo para o qual ela está sendo enviada. Aleluia! E já peço que o Senhor comece a trabalhar nos corações. Eita, glória! Já está propício a um espírito profético sobre este ambiente. Sentimos a tua presença e pedimos agora que prisões, cadeias, principados sejam amarrados agora. Que a tua palavra, Senhor, venha cair em solo fértil para produzir, ó Deus, 10, 30, 100 por uns. Assim nós oramos em nome de Jesus. Você que pode, aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, prestem sua atenção. Tem uma palavra do céu para a sua vida. Amém? Buscando a Deus essa tarde para a gente falar hoje aqui. Queimou em meu coração esses versículos. E eu gostaria de falar sobre esse personagem, Pedro. Muitos conhecem, sabem o quanto Pedro, ele era um camarada bastante afoito, bastante para frente. Era uma pessoa de um temperamento inconstante, podemos assim dizer. Pedro, ele morava em Cafarnaum, cidade portuária, como profissão pescador. E ele lidava com a pesca e vivia da mesma. Jesus vai escolhê-lo de uma forma extraordinária. Logo quando ele começa o seu ministério, Jesus, após ser batizado, receber o Espírito Santo, ele vem escolhendo a dedo seus discípulos. E quem olha agora na escolha de Jesus, pode até questionar, dizendo que Pedro não estava preparado para tal ofício, até porque quem o conhecia sabia do seu temperamento bem difícil. E eu entendo que Jesus, parece que ele gosta dessas pessoas complicadas, pastor. Parece que ele gosta dessas pessoas difíceis. É quando alguém olha e diz: isso aí, o pai já tentou, a mãe já tentou, a escola, a sociedade desistiu. É aí que ele gosta de investir. É aí que ele gosta de vir. É aí que ele gosta. E é aí que ele decide acreditar. Rapidamente, Jesus vai falar sobre a sua vida em um texto escatológico em Lucas capítulo 17, e vão perguntar para Jesus quando seria a sua vinda, e ele vai dizer: assim como os abutres são atraídos pela carniça, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando estiver ruim,
quando tiver podre, quando não tiver mais jeito, aí o céu vai se abrir do Oriente ao Ocidente. O que o Senhor quer dizer com isso? É quando tudo está perdido, quando ninguém mais acredita, é aí que Ele vem. Aleluia! Olha para seu amigo e diga: não importa a situação, o que importa é que Ele sabe o momento certo para chegar. Eu já estou arrepiando aqui. E vem Jesus então descendo, Ele vai avistar Pedro, e Pedro está pescando. O texto vai dizer que Jesus está pregando, pastor, e o texto diz que a multidão afluía, aumentava-se o número dos ouvintes da pregação de Jesus, ao ponto de Jesus não conseguir mais ter espaço. Então Ele vai olhar para Pedro e Ele vai pedir o barco de Pedro emprestado. Só que o interessante é que Pedro estava vindo, acabara de chegar, isso é logo pela manhã cedo, acabara de chegar de uma pesca a qual ele veio frustrado. E o texto vai dizer que ele estava lavando as redes. O texto vai dizer em Lucas que ele estava lavando as redes. Porém eu gosto do que Marcos e Mateus vão dizer. Não somente lavando a rede, mas consertando a rede. Isso aqui, gente, nos fala sobre perspectiva. Era Pedro dizendo: essa noite não deu, mas amanhã, aguenta aí que eu estou voltando. Pedro não estava desistindo, Pedro estava apenas lavando as redes, porque ele sabia que amanhã tinha algo que estava o esperando. Isso aqui eu aprendo com Pedro algo muito interessante. Por quê? Não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã. Não é porque não aconteceu hoje que não vai acontecer amanhã. Não é porque aquela porta que você investiu, acreditou, não abriu, que amanhã não abrirá outra porta. E eu tenho uma palavra, aleluia, de perspectiva, de motivação para a sua vida. Entenda que todos vivem ciclos, e há fases ruins e há fases boas. Eu aprendo com Pedro: não deu hoje, mas vou lavar a rede, porque amanhã eu vou voltar para o mar de novo. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: não sei qual é a tua circunstância, mas a palavra é: não desista. Eu vou falar de novo. A palavra é: não desista, porque tem um amanhã, vem um amanhã aí para você. Glória a Jesus. E escute isso aqui. Jesus vai pedir o barco de Pedro, vai pedir para afastar. Pedro vai afastar, Jesus prega. A Bíblia diz que após ele pregar, ele desce do barco. Ele vai dizer para Pedro para que ele fosse ao mar alto, lançar a rede. Pedro vai questionar, Pedro vai dizer: Senhor, a gente já tentou aqui a noite toda, mas nada aconteceu. Ele diz: vai, rapaz, joga a rede. E o texto vai dizer que quando ele joga a rede, a Bíblia diz, irmão, que veio tanta quantidade de peixe que pesou a rede ao ponto de se romper. E eu entendo que como Jesus faz, ele faz exageradamente. Olha para teu amigo e diga: Deus é Deus exagerado. Quando ele decide abençoar, irmão, a rede se rompe. Quando ele decide abençoar, a estrutura não contém. Eu vou liberar isso aqui. Quando ele decide abençoar, é extravagante. Bate na mão de quem está do seu lado, olha para ele e diga: te prepare, porque aquilo que tu pensa vai ser 3 vezes mais. Aí eu vou falar de novo. Diga para ele: aquilo que você está guardando será 10 vezes mais. Por quê? Porque Deus é Deus exagerado. Ele gosta de exagero. Ele gosta de exagero. E quando ele abre as portas do céu, irmão, é de uma forma extraordinária. E Jesus está mostrando para Pedro que quando ele está no negócio, as coisas fluem e fluem muito bem. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Glória a Deus! E aquele rapaz, tem tanto peixe aqui. O texto vai dizer que a rede não comporta. Diga comigo: a rede não comporta. Por quê? Porque lhe faltou estrutura para receber aquilo que Deus havia. Meu Deus! Aleluia! Eu quero liberar isso aqui para alguém. Talvez você tenha perspectiva de algo, só que você está preparado para ser surpreendido. Aleluia. Ah, eu vou falar de novo. Meu Deus. Você tem perspectiva de algo, você já montou a estrutura, mas você está preparado para ser surpreendido. Aí eu vou falar. Você está pensando em 3 mil, está preparado para receber 6? Você está pensando em 10, está preparado para receber 30? É só quem está. Em ambiente profético, palavras
aproxima. E eu estou correndo rápido para a gente avançar. O texto vai dizer que quando ele chega até Jesus, ele pede para Jesus se afastar. Ele vai reconhecer a sua humanidade, ele vai reconhecer a sua o seu estado de pecador. Ele vai dizer para que se afaste. Então Jesus vai lhe fazer a proposta. E a proposta é: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus vai então dizer para ele: abandona tudo e vem para o propósito que eu tenho a começar na sua vida. Pedro então hesita. Pedro decide. Ele decide continuar avançando, seguindo Jesus. E ali a gente vai ver toda a trajetória. E uma coisa que eu acho interessante, que ele vai andar 3 anos com Jesus. Marcos capítulo número 4, se não fala a memória. Eu acho muito interessante a forma que o evangelista vai descrever na escolha dos seus discípulos. O texto vai dizer, pastor, que ele os escolhe e traz para junto de si. Depois os nomeia, os dá autoridade e os envia à missão. Primeiro ele escolhe, traz para junto de si. Depois os capacita, os dá autoridade e os envia. Isso aqui é extraordinário, porque Jesus está escolhendo 12 homens com 12 pensamentos totalmente diferentes um do outro. Quando ele diz traz para si, isso fala de discipulado, porque trazer para si fala de comunhão, fala de intimidade, fala de vida diária. É Jesus dizendo: como você pode me representar se você não me conhece? Como você pode ser minha testemunha se você não anda comigo? Então você vai sentar na mesa comigo, você vai caminhar comigo 3 anos aprendendo a fazer como se deve fazer. Discipulado. Tem gente que já chega hoje, quer sentar na janela, não quer passar pelo discipulado, não quer aprender sobre quem é discípulo, o mestre, não quer aprender sobre Jesus. Com que autoridade falaremos sobre ele se não o conhecemos como ele é? Aleluia. Jesus vai dizer: serão minhas testemunhas. No capítulo 2 ele fala isso lá em Atos: minhas testemunhas, ou seja, vão testemunhar de quem sou eu. Só testemunha quem conhece, só fala quem sabe. Jesus vai dizer em João capítulo de número 6: eu tenho falado uma palavra que não é de mim, mas sim daquele que me enviou. E se eu falo dele, não testemunho sobre mim, mas daquele que me enviou. É ele dizendo: quando eu conheço, eu falo, e a glória não é minha, a glória é dele. Quando eu conheço e prego, a honra não é minha, a honra é dele, porque estou no nome daquele que me enviou. Ele disse: eu e o Pai somos um. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: tenha intimidade. Tem intimidade. Oh glória! Jesus agora está ensinando, os discípulos estão aprendendo. Só que o tempo passa. Capítulo de número 16 de Mateus é algo extraordinário. Mais um capítulo, pastor, que vai me chamar a atenção. Qual? Jesus vai levar os discípulos na cidade de Filipe de Cesareia. E é conhecida como uma cidade do trono de Satanás. Essa cidade era uma cidade totalmente pagã, aonde havia idolatria e satanismo, aonde havia várias formas de deuses serem adorados ali. A Bíblia diz que haviam práticas de satanismo, práticas de adoração a demônios naquele lugar. E naquele lugar Jesus chega propositalmente com os discípulos. E ele vai chegar e vai perguntar aos discípulos: o que pensam sobre mim? Alguém vai dizer: estão dizendo que o Senhor é João Batista, pela forma do Senhor pregar. Alguém vai dizer: estão dizendo que o Senhor é Elias, por causa dos sinais que carregam o Senhor. Alguém vai dizer: estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias, por causa da sua intercessão e vida de comunhão em oração. E Jesus vai olhar e vai dizer: e vocês? O que vocês estão pensando sobre mim? E aqui eu abro um parênteses para dizer que o que as pessoas pensam de fora são especulações, e quem especula fala o que pensam e acham que é, não aquilo que é de verdade. Somente pode falar de você quem anda com você e conhece você. Os de fora podem especular na sua vida, pode achar alguma coisa, mas de fato somente quem pode falar quem você é quem está do seu lado. Então Jesus está abrindo um parênteses para que ele viesse mostrar ao povo, mostrar aos seus discípulos a fama que estava percorrendo. Mas é ele dizendo: não me interessa o que eles pensam de mim, o que me interessa é aqui dentro. Aquele que come no meu prato, na minha mesa,
O que me interessa é o que aqueles que amam comigo pensam sobre mim. E vocês? O que vocês dizem sobre mim? Alguém vai pegar a palavra, vai levantar o dedo e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele camarada inconstante, alguém que disse que a sociedade rejeitara, agora está reconhecendo a divindade de Jesus. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelara, mas meu Espírito, o Espírito do meu Pai, que trouxe a revelação. Eu estou sentindo, já estou sentindo a glória. E vem comigo agora. E o texto vai dizer que Jesus vai olhar para Simão e ele vai dizer: porquanto, aleluia, esse que eu sou. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui. E ele vai dizer: te digo que tu és Pedro. Ele está falando sobre Petros, que significa pedra, fragmento de pedra. Ele diz: você é um fragmento de pedra, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Você conhece esse texto? Quando Jesus fala que Pedro, ele é Petros, é fragmento de pedra, e ele fala sobre a pedra qual a igreja seria edificada, ele está falando dele mesmo. E Pedro era alguém que recebera de sua identidade, era alguém que recebera um pedaço da sua natureza. É Jesus dizendo: começo a mudar a sua, aleluia, oh meu Deus do céu, a sua identidade neste momento. Por que, pastor? Porque ele entendera e caminhara com Jesus e o reconhecera. Então começa uma obra de regeneração.
Bíblia vai dizer que é a última ceia dele com os discípulos. O texto vai dizer que ele vai partir o pão. O texto vai dizer que ele vai dar do cálice. E o que eu acho muito interessante é que ao tomar o cálice e partir do pão, estavam os 12 assentados. E Judas vai se revelar. Não tem jeito. É na comunhão que todo traidor se revela. Não tem. Gente, os de fora não te traem. Os de fora te atacam. Quem trai é o de dentro. O que é? É quando você é atacado sem esperar quem atacaria. Meu Deus. Vou falar de novo. Jesus, o salmista vai falar isso num dos salmos, dizendo: eu podia esperar de qualquer um, mas tu que comia do meu prato, comia comigo, meu amigo. Ele está falando sobre traição. E traição só se revela na intimidade. Olha para o teu amigo e diga: não tem jeito. É na comunhão que o traidor se revela. Só trai quem é íntimo. Só trai quem é amigo. Só trai quem está junto. Só trai quem menos você espera. Isso é traição. Então Jesus vai revelar. O traidor é revelado. E eu não quero perder tempo aqui. O texto vai dizer que ele sai. A Bíblia diz que após ele sair, Jesus vai cantar um hino, sabendo que dali ele iria para a morte. O texto vai dizer que ele canta esse hino. Após ele cantar esse hino, eles vão se levantar. E agora Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer algo extraordinário. E é aqui que eu quero chegar. Pastor, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer: Satanás pediu, Simão, para cirandar vocês como ciranda o trigo. Ele não está falando somente de Pedro, ele está falando de todos os discípulos. E essa expressão cirandar significa que o diabo recebeu autorização para mexer nos discípulos. Cirandar aqui quer dizer peneirar. E o agricultor, para fazer a separação do joio e do trigo, ele precisava peneirar, porque o trigo, você sabe que por mais, o joio, você sabe que por mais que pareça com o trigo, ele não tem semente, ele é palha. Então ali o agricultor pega e vai para um lugar aberto do ar e vai jogar para cima numa peneira, o vento vai bater e vai fazer a separação. O trigo, que é pesado por conta da semente, cai, e o joio é levado pelo vento. Então o que Jesus está dizendo é que o diabo receberá autorização para mexer nos discípulos, para fazer vir para fora aquilo que está dentro. Eu vou falar de novo. Significa direito legal. É Jesus dizendo: o diabo está reclamando o direito legal que ele tem sobre a vida de vocês, porque por mais que vocês estão comigo 3 anos, ainda tem coisa do diabo aí dentro de vocês, e ele sabe. E é por isso que ele quer peneirar vocês, porque ele quer fazer com que o que está dentro venha para fora, Simão. E Jesus está dizendo isso para Pedro, mas ele vai dizer: mas eu roguei ao Pai. Pedro, para quê? Para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus está dizendo, Pedro? O diabo sabe que você não é esse santarrão que você diz que é. O diabo sabe que você não é esse crentão, e ele vai te dar uma rasteira. Ele vai mostrar que você não é convertido. Por isso ele diz: quando tu te converteres. Mas ele está dizendo: eu estou rogando. Rogar que significa orar, interceder. Ele está dizendo: eu sei que você vai cair, eu sei que você vai me negar, eu sei quem você é, mas mesmo assim eu continuo acreditando em você. Jesus está dizendo: eu estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça. E pastorzão, desfalecer aqui significa desviar. Ele está dizendo: você vai me cair, você vai me se afastar, você vai cair, mas eu estou orando, eu estou intercedendo ao Pai para você não desviar. Eu estou pregando para a gente aqui que talvez, aleluia, tenha caído no meio da caminhada, mas o céu está dizendo: eu ainda acredito em você, eu ainda invisto em você, eu ainda tenho obra com você. Jesus está falando sobre acontecimentos que ainda viriam. Quem está comigo, diga glória. Glória! Esses acontecimentos estão apontando logo após eles saíssem da ceia. Interessante
possível a prisão e até a morte. Tamo junto, tô contigo no ar. Já ouviu essa expressão, tamo junto? A gente está junto até debaixo d'água, mas deixa o pau quebrar para tu ver. Deixa o carro apertar para você ver. É verdade. Pedro está dizendo para Jesus: a gente está junto, vamos até o fim, se possível morrer junto. Jesus vai dizer: Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. O texto dali diz que vai por um ponto final. Jesus começa algo muito importante. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Só que quando ele está se direcionando para subir para o Monte das Oliveiras, o texto vai dizer, Jesus para e vai fazer uma pergunta. Pergunta essa, capítulo número 10, ele fala sobre isso. Ele vai dizer: quando eu enviei vocês na missão, lá, quando enviei os 70, disse para vocês irem de casa em casa pregando a palavra. Eu disse para vocês não levarem bolsa, não levarem comida, não levarem túnica, nem sandália. Faltou alguma coisa para vocês? Os discípulos disseram: não, fomos supridos desde quando nós fomos e voltamos. Então Jesus agora vai dizer: agora eu vos digo, peguem em espada, arruma uma espada. Aí você olha isso aqui e vai dar pino, porque Jesus, pregador da paz e da justiça, ele está falando para pregar em espada. Ele está dizendo: se a gente não tem espada, arrume uma espada. Por quê? Porque Jesus estava indo para uma guerra. Diga comigo, guerra. Guerra. Então vamos chegar até Jesus e vamos dizer: temos aqui 2 espadas. Pedrão andava com uma. Pedrão era daqueles crentes, mas ele trazia consigo uma espada ladainha. E Pedro já estava: opa, tudo que eu queria ouvir, espada. 3 anos ouvindo ele falar de perdoar os inimigos, de amar os inimigos, de fazer o bem sem olhar a quem. Agora ele está falando a minha língua: espada, vai ter guerra. Jesus disse: pega a espada, Pedro. E eles estão subindo para o Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. O texto vai dizer para eu correr para ganhar tempo. Jesus vai se afastar, vai orar, depois volta e encontra-os dormindo. Depois ele vai repreendê-los e vai voltar novamente. E assim a Bíblia diz que ele estava em agonia. O anjo vem e o consola. E chega um momento que chega todos os sacerdotes e mais os soldados romanos e os soldados do templo. Irmão, era uma multidão para prender Jesus. E ali eles estavam na Monte das Oliveiras. E no lugar não estava claro, o lugar estava escuro. A Bíblia vai dizer que quando alguém levanta a voz para perguntar, é agora para a gente usar a espada, está no texto. O texto vai dizer que Pedro já pega a sua espada e vai lançar e cortar a orelha do soldado do templo, Malco. E quando ele corta a orelha, Jesus vai dizer para ele: para! Por quê? Jesus então vai dizer: Pedro, quem faz uso da espada pela mesma será ferido. O texto diz que ele vai pegar a orelha e vai curar o soldado. Literalmente ele vai colar a orelha no lugar. Diga comigo, colar a orelha. Colar a orelha. Ele cola a orelha do soldado no lugar. É Jesus dizendo: estou consertando aquilo que você fez de errado. Vou falar de novo. Estou consertando aquilo que você fez de errado, Pedro. Aí, pastor, você me pergunta: mas Jesus não mandou levar espada? Sim. Espada fala de autoridade, espada fala de poder. Jesus está dizendo: quer ver alguém mostrar quem é? Dá poder a ele. Vou falar de novo. Quer ver alguém mostrar quem ele é? Entrega autoridade. Pedro disse para Jesus: tudo isso que Jesus está falando aí, ó, não é nada, eu sou crente, sou convertido, vou com ele até o final. Então Jesus vai dizer: antes do diabo peneirar você, eu vou provar você e vou te mostrar que você não é quem você está pensando. O que Deus Jesus faz? Pega e dá autoridade a Pedro. E agora, diante de um problema, Pedro não consegue resolver. Ele vive com seu temperamento descontrolado. Ele não tem
recebeu autoridade, mexe no reino espiritual, senta na mesa do ciclo de oração, sobe monte, mas tem coisa aí dentro que precisa mudar. Pregador, canta, entoa uma nota maravilhosa, mas se vasculhar, tem ainda deficiência que precisa ser tratada. Pedro, ele está dizendo: Satanás pediu para peneirar, porque ele sabe que ainda tem coisa aí dentro, mas eu estou orando, estou rogando, não importa, eu ainda acredito, eu ainda invisto. E aqui eu encerro. Jesus olha para Pedro, repreende Pedro, conserta o que Pedro fez de errado. Ele está desaprovando a atitude de Pedro, porque Pedro até então fez uso da espada pensando em defender o mestre. Ele vai dizer: tu acha que se eu não pedisse uma miríade de anjos, o céu não enviaria para mim, Pedro? Ele dizendo: eu não preciso da sua justiça, eu não preciso da sua ajuda. Não. Tem gente aqui que fere pessoas porque pensando que está agradando a Deus. Porque ele não precisa de justiça humana, ele não precisa de que ninguém defenda. Ele é o Senhor, ele é o defensor da igreja, ele é o eterno. Guarde a sua espada, Pedro. Barabaxurica. Espada, diga para o teu amigo: espada é um perigo. Como não se sabe manusear, fere. E o que tem de gente que Jesus está colando a orelha porque você feriu? Aleluia! E me permita falar. Tem gente que está igual Pedro, pensando que está fazendo certo. Porque Pedro foi em favor de quem? Do mestre. Está pegando, né? Meu Deus. Oh, glória. Eu encerro mais 5 minutinhos. O texto vai dizer que Jesus é conduzido em prisão. O texto vai dizer que ele vai ser conduzido até um determinado lugar. Os discípulos vão segui-lo de longe. Diga comigo: de longe. De longe. Pedro vai se aproximar de um pátio. O texto vai dizer que ele está num pátio, num lugar onde ele está sendo interrogado, Jesus, pelos sacerdotes e os fariseus. E fora daquele lugar havia um pátio, e tinha algumas pessoas ao redor daquele lugar. E o texto diz que havia fogueiras ali. E Pedro se aproximou, e alguém vai dizer: olha, eu vi você com ele. Pedro disse: não, você está doido, você não me viu. Depois alguém vai dizer: você fala como ele. Não, está enganado. Alguém vai dizer: você se veste como ele. Meu Deus! Aleluia! Não tem como. Quando você anda junto com alguém, você pega características. Por mais que você diga que não conhece, sua conduta, sua fala, sua roupa te denuncia. E o texto vai dizer que 3 vezes ele nega. Aí o galo vai cantar. E eu não sei como isso aconteceu, mas o texto vai dizer que Jesus fixou os olhos em Pedro. Eu não sei a qual distância ele estava, em qual lugar estava, se Jesus estava olhando por uma janela, se tinha grade, eu não sei. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que quando o galo canta, Jesus fixa os olhos de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. É Jesus dizendo: eu te avisei. Te avisa e você faz, e se alguém diz: eu te avisei. É um soco, né? É ou não é? Eu vejo que tem muitos jovens aqui. Geralmente os pais são tudo quadrados, mas 99% tudo aquilo que eles falam acontece. Aí você vem para eles e diz: mas eu te falei. É verdade. É ou não é? E vem comigo. A Bíblia diz que Pedro sai chorando. Só que o texto vai dizer
que Jesus avisou da sua morte. E eu já caminho e finalizo mais 5 minutos. Após Jesus falar da sua morte, ele vai dizer que morreria, ressuscitaria 3 dias depois. E esperaria os discípulos na Galileia. Diga comigo, na Galileia. Na Galileia. Ele disse para os discípulos: vá para a Galileia me encontrar. 3 dias se passam. A Bíblia diz que as mulheres vêm para embalsamar o corpo. A Bíblia diz que quando Maria chega, a pedra está removida, o anjo está sentado na pedra e vai dizer: a quem vocês procuram? Por que procuram vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vai, avise aos discípulos. O texto vai dizer que quando Maria se vira para ir, o anjo vai dizer: e avise também a Pedro. Uau! Sabe o que Jesus está dizendo? Diga para Pedro que ele ressuscitou. É o anjo dizendo: diga para ele, nem tudo está perdido. Meu Deus! Ai, ele barabaixu. O texto vai dizer que quando é avisado, vem Pedro e João correndo. Só que o texto diz que João vem correndo na frente, porque João é novinho, Pedro já era de mais idade, ele fica para trás. Só que quando chega no sepulcro, João não entra no sepulcro, ele para a porta. Pedro corre e entra dentro do sepulcro. E quando ele entra dentro do sepulcro, o texto vai dizer, pega isso aqui: o que, pastor? Que quando ele entra, ele vai ver que os lençóis estão removidos, e a parte do lado havia um lencinho dobrado, colocado do lado. Talvez isso aqui, quem lê, passe direto sem ter percepção, mas havia uma tradição judaica, qual? Que todo escravo, aleluia, todo estrangeiro, o viajante chegasse na casa de algum judeu, aleluia, o escravo colocava para ele uma mesa, e durante a mesa, enquanto ele comia, o escravo não poderia se aproximar da mesa, a não ser o seu senhor após levantar. Se ele levantasse e ele tivesse colocado e jogado um lenço, ou talvez ali um lenço, sabe, um pano que ele usava para limpeza da sua boca, ele jogasse desarrumado, ele estava dizendo que acabou e ele estava satisfeito. Mas se ele pegasse o paninho, dobrasse e colocasse do lado, era um código que ele estava dando ao escravo. Como, pastor? Ele estava dizendo que veio, gostou da recepção e está dizendo que vai voltar. Eu vou falar de novo. Ele está dizendo que veio, gostou da recepção e está dizendo que vai voltar. É Jesus dizendo para Pedro: Pedro, mesmo você me traindo, me negando, não é que eu gostei, rapaz, e eu estou de volta, investindo na tua história, investindo no teu chamado, investindo no teu propósito. Bate na mão de quem está do seu lado e diga para ele: o propósito ainda não morreu. O diabo pensou que te parou, o diabo pensou que te destruiu, a sociedade te rejeita, a tua boca te despreza, mas Jesus está dizendo: tem lenço dobrado à parte, tem lenço dobrado à parte, tem lenço dobrado à parte. É o código, ele está dizendo: ainda há esperança. Se eu fosse você levantar essa mão para adorar, se eu fosse você jogar essa mão para adorar. Passa-se 3 dias, está no cenáculo. Jesus aparece no cenáculo. Jesus aparece para Tomé. Só que o texto vai dizer: me espere na Gali. Me espere na Gali. Um belo dia, Pedro vai decidir: vou pescar. Diga comigo: pescar. Ele estava tão decepcionado e frustrado que ele decide pescar. Pescar aqui significa voltar a fazer aquilo que ele fazia. Agora ele foi chamado para não fazer mais. Jesus, mesmo dando sinal de que ainda acreditava nele, nada o fazia com que ele perdoasse a si mesmo. Tem gente que cai, vem na igreja e nada consegue fazer. Ele recebe o perdão do pastor, o perdão da igreja, o perdão de Deus, o perdão da família, mas ele mesmo não consegue se perdoar. Ele se afunda dentro da culpa. Pedro está se afundando. Pedro disse: vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Quando ele está pescando, juntamente com ele vai nas 3 ou 4 discípulos. Parece que a cena se repete, capítulo 21 de João. Qual? Eles vão pescar
pé. Aleluia. 50 grandes peixes. Diga comigo, 50 grandes peixes. Era graúdo. Só que o texto vai dizer, pastorzão, que a rede não se rompia. Diga comigo, a rede não se rompia. Lucas capítulo 5, a rede se rompeu. João capítulo 21, a rede não se rompeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Por mais que você queira desviar, agora você tem estrutura. Aí eu vou falar de novo. Jesus dizendo para Pedro, por mais que você decida largar tudo, agora você criou estrutura. Diga para teu amigo, diga para ele, quem te viu, quem te viu. Diga quem era você antes e quem é você agora. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. A terceira vez ele vai dizer, Pedro. A Bíblia diz que Pedro vai se entristecer. E eu finalizo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Você acredita que na quinta-feira Pedro desviou e no sábado para domingo Jesus estava levantando ele como pastor da igreja? Eu vou falar de novo. Pedro estava caído. Quando ele teve encontro com Jesus, ele está sendo ungido a pastor da igreja primitiva. E essa noite eu quero perguntar, cadê você, Pedro, que está andando longe, distante? Pastor, só Deus sabe como que eu estou vivendo. Eu estou distante, eu quero fugir, eu não consigo me perdoar. Jesus veio hoje aqui no Mar da Galileia para dizer para você, o propósito ainda está de pé. Cadê você? Cadê você que quer receber Jesus? A hora já foi, já estourei meu horário, 5 minutos. Cadê você que quer receber Jesus? Eu sei que a caminhada Isso. é tão difícil.